Algumas vezes surge alguém que quer ser convencido do budismo. Então, a pessoa tem ideias intelectuais e ela quer testar intelectualmente o budismo, o que até certo ponto é válido, mas ela não está com interesse em se conectar com o budismo, ela está com interesse. Algumas vezes a motivação não é perfeita, assim, ela pode ter interesses variados, que não seja fortalecer a interdependência dela com os ensinamentos, né? Então, nesse sentido, o intelecto vai até só certo ponto. Vou falar alguma coisa sobre isso. Quem quiser pedir os cartões ainda pode pedir. Viu o endereço para esse e-mail aqui e eu envio os cartões. As oferendas para o meu retiro em janeiro faltam R$ 425 dos 13.000. Quem quiser fazer contribuição usa esse endereço aqui. Eu estou bem contente que acho que até 10 de janeiro a gente vai completar esse valor, com certeza. Então eu agradeço todas essas oferendas. Qualquer participação de qualquer tamanho, como... Eu acho que eu não cheguei a dizer isso aqui, né? Mas não interessa o quanto você oferece. Quer dizer, para mim faz diferença, né? Não fechar a conta. Mas para você que está gerando mérito não faz tanta diferença. O capitalismo não conta isso para as pessoas, né? Eu agradeço bastante. E enviem perguntas, divulguem o canal, por favor, comentem. Perguntas geralmente é melhor mandar por e-mail, mas podem comentar no YouTube. Curtam os vídeos e compartilhem nas suas redes sociais. Divulguem o meu trabalho, por favor. Eu agradeço. Tem que crescer um pouco esse volume de assinantes, principalmente. Sua Santidade Dalai Lama várias vezes falou que ele não vai aos lugares para converter as pessoas. A palavra conversão não existe propriamente no budismo, né? Ele ficaria muito mais contente que as pessoas estivessem praticando fidedignamente as próprias tradições. Então, se a pessoa é um cristão, que ela seja um bom cristão, a gente pode dizer que proporcionalmente, ou assim, a proporção de bons cristãos, né, a gente pode dizer que talvez não seja muito grande, porque o volume de cristãos é muito grande no Brasil, por exemplo. Então, se eles se esforçarem para serem cristãos que entendem a tradição e que praticam bem, ou a palavra praticar não existe talvez, mas que têm a fé deles e que desenvolvem, isso é melhor do que eles virarem budistas ad hoc, assim, porque por um movimento qualquer da mente deles, assim, vamos virar budista, então largar a minha tradição, da minha família e assim por diante. E daí também, claro, se a pessoa tem um compromisso secular com as ideias seculares, ela não deveria se envolver em práticas de refúgio, em práticas né, práticas devocionais, como as que são cruciais dentro do budismo. Então, se a pessoa vem de uma tradição secular, ela persiste na tradição secular dela, seja um bom secularista, desenvolva uma ética secular e está tudo ótimo. Não tem, é muito melhor do que virar um budista por qualquer motivo. Mas aí, dentre as pessoas que sentem essa interdependência, então ele não usa a palavra interdependência para não complicar, mas na verdade é essa conexão, essa interdependência. Quem sente isso, daí não seja budista pela metade, né? Então não se torna um mau exemplo para os outros, né? A partir do momento que a pessoa vai começar a se relacionar com a tradição, ela começa já com intenção de compromisso e assim por diante, né? Então não é para tratar nada livianamente, nem o que ela já tem. Se ela já tem um compromisso, não é para ela abrir mão do compromisso e trocar de tradição. E se ela está querendo realmente praticar o budismo e tomar refúgio e assim por diante, ela que leve a sério esse compromisso e que faça isso, né? Aí, algumas pessoas perguntam, acho que especialmente para mim, porque eu tenho um pouco dessa mente analítica, mas eu não tenho bem certeza, né? Eu raciocinei uma coisa ou outra, achei legal, mas eu não consigo obter um grau de certeza com relação à minha conexão. Eu já falei que para tomar refúgio não é necessário certeza, porque certeza... Só quem tem certeza são os Budas. Na verdade, quem é cético mesmo, estava explicando no outro vídeo sobre ceticismo, que eu recomendo também, quem é cético mesmo não acredita na noção de certeza. Essa é a dúvida do cético, né? Ele não acredita na possibilidade do conhecimento. Mas nós aqui, no budismo e na vida cotidiana, nós somos mais pragmáticos, né? A gente tem
um pouco de heurística e a gente tem um pouco de, em inglês fala reasonable doubt, né? Que é dúvida dentro do razoável, assim. Se um assassino lá, se uma pessoa que está sendo acusada de assassinato, se o júri considera, além de uma dúvida razoável, ela ter cometido o crime, então ela é condenada. Então esse conceito de além de uma dúvida razoável é o que a gente fala assim, garantias na epistemologia, assim, né? Então a gente não tem uma garantia final, algumas vezes sobre alguns conhecimentos, mas a gente tem uma garantia suficiente. Quando a gente está falando de garantia suficiente, a gente está dizendo, não, a gente não vai conseguir provar esse crime 100%, mas não tem nenhum outro suspeito, não tem, a gente não achou a arma, né? Assim, as provas com ilação quase completa é quando acham DNA, quando acham a arma, né? Quando tem várias testemunhas, quando tem várias testemunhas com tendência a ser idônea, né? Então, quando a gente está falando de conhecimento, muitas pessoas vão para a ciência. Eu prefiro ir para essa questão do direito, porque o direito é muito mais prático, muito mais cotidiano da pessoa. Então a pessoa normalmente ela está trabalhando com conhecimento na vida dela, dentro de um escopo assim, tem os filhos dela, ela vai punir o que fez a traquinagem, né? Então ela não vai obter uma prova, ela vai ela vai seguir um pouco o que ela conhece do assunto, né? E ela não vai, não precisa, né? Então, não vou punir se eu não souber 100%, não, além de uma dúvida razoável. Então ela vai assim. E assim é o Dharma também. Então, primeiro a gente vê que a gente tem essa conexão, essa interdependência. Então é preciso pensar os ensinamentos em conexão com a nossa experiência, a nossa biografia e a nossa experiência atual. Então a gente pensa assim, por que impermanência sempre foi importante para mim esse conceito? Né? Então eu não podia ser outra coisa que não um budista, porque impermanência é um conceito crucial, talvez apenas no budismo. Né? Então não tem muita dúvida na minha cabeça assim que eu, né, como todo mundo, né, não é uma coisa eu, assim, Eduardo, que, né, que sou assim, mas todo mundo que pratica o budismo tibetano, Vajrayana, eles chegam à conclusão que eles não estão praticando isso dessa vida. É várias vidas de aspiração e a pessoa tá é porque é uma coisa muito peculiar, né? Ninguém entende, quem olha de fora, ninguém entende por que a gente está praticando isso. Não faz o menor sentido para as pessoas. A gente está acostumado as pessoas não verem sentido no que a gente faz, ao ponto de que o que a gente faz é meio secreto, porque para que colocar as ideias dos outros no que tu tá fazendo, né? Então tu não fica mostrando as tuas práticas, tu não fica mostrando o que tu tá fazendo, porque os outros vão olhar, vão achar uma bobagem, e daí quando você estiver praticando, mas o fulano acha uma bobagem, daí aquilo envolve a sua mente no pensamento lá mundano da pessoa que não tem conexão, mas você tem conexão, então você mantém aquilo protegido dessas influências, né? Praticamente no Vajrayana. O budismo, de forma geral, ele não é tão assim, mas no budismo tibetano, no Tantra budista, no Vajrayana, a gente tem essa noção de que a gente não está fazendo isso dessa vida. A peculiaridade do que nós fazemos em termos de a cor da deidade, os aspectos da deidade, os aspectos da prática, as formalidades todas em torno da prática, essas peculiaridades todas, elas são estruturadas de forma a produzir essa interdependência. Então, é uma coisa tão de nicho e tão específica que quando você tem facilidade com isso, é natural que você entenda que não é dessa vida. Porque como é que você vai ter esse tipo de conexão com isso e sem ter feito prática na outra vida? Então a gente se encontra vez após vez nessa mandala. Essa é a teoria que está por trás da prática, de toda a prática tântrica no budismo e toda a prática vajrayana. Então a gente, se não tem uma interdependência muito forte, se a pessoa não fez aspirações para reencontrar a sangha, aspirações para reencontrar essa forma de prática, se ela não praticou isso por muito tempo, essas palavras desses professores, quando ela se depara, ela diz, mas isso aqui é tão bom quanto qualquer coisa, então não quero... Então, esse anelo, esse vínculo, ele é reconhecido nessa interdependência com a experiência da pessoa, né? O budismo, de forma geral, é um pouco assim. Então, certos ensinamentos budistas para outras pessoas não vão achar nada interessante. Uma pessoa ouve sobre impermanência, eu já vi pessoas ouvindo sobre impermanência e não dão a menor bola para isso. Ou ouvem sobre karma e renascimento, e o renascimento é um grande put-off, assim, a pessoa não quer saber de renascimento. Eu, para mim, quando eu comecei no Dharma, renascimento era difícil para mim, porque a nossa cultura impede isso, né? Mas por certo
mérito, eu tinha uma flexibilidade mental que eu disse, não, vamos parar e pensar dessa forma e ver como é que isso afeta a minha mente e eu vou ir adiante nisso. Né? Se a pessoa não sente esse tipo de relação das palavras do Buda, das práticas, da comunidade, né? Claro, a gente está falando de gente que fez o esforço de ir até a comunidade, fez o esforço de fazer prática. Não é uma pessoa que está lendo um livro e encontra um bobo para discutir na internet, para botar suas ideias, né? Fazer o outro perder tempo, que eu encontro vários que querem falar comigo assim nesse nível, nunca querem encontrar o Dharma, querem só ficar elocubrando, querem fazer competiçãozinha intelectual, né, algumas vezes. Se a pessoa pensa a sua experiência de acordo com o Dharma e aquilo faz sentido, aí ótimo, aí essa pessoa não deve desperdiçar essa oportunidade. O Dharma é, para quem reconhece o valor no Dharma, o Dharma é valoroso. O Dharma vai produzir satisfação de vários tipos, vai produzir vários tipos de contentamento, vai produzir vários tipos de revelar as qualidades, produzir méritos e assim por diante. Então, o contato com o Dharma vai ser apenas positivo. Né? Agora, você fala isso para uma pessoa que está aqui meio que ouvindo, e daí ela não tem esse tipo de anelo, ela olha para essas imagens aqui atrás e ela diz: ah, isso daí tanto faz. Né? Essas coisas coloridas aí, isso não sei, essa parede vermelha, não sei, isso daí não quer dizer nada. Né? As palavras que essa pessoa usa aí e outras palavras de outra tradição, tanto faz para mim. Aí, essa pessoa também não precisa ficar queimando pestana querendo virar budista. Não, não precisa virar budista. Talvez não funcione. Então, não se preocupe com isso também. Não, é, a gente procura no budismo, a gente tem uma paciência assim de várias vidas, né? Então, até os animais, né? Então a gente encontra um animal na rua, um gatinho na rua assim, e a gente recita um mantra para ele, né? Aí talvez, noutra vida, daqui a umas 10 vidas, ele acha um canal de budismo, assiste meia hora, aí ele ouve uma ou duas palavras, e aquilo, daí passa mais 50 vidas, daí daqui a pouco ele vai visitar um centro de Dharma por acaso, e daí brota uma conexão, né? Então, para algumas pessoas pode demorar muito tempo. Qualquer tipo de conexão que a pessoa faça pode estabelecer uma interdependência no futuro que pode florescer de uma forma extremamente positiva. Então, se a pessoa tem essa história do cachorro que correu atrás de um porco e os dois não sabiam o que estavam fazendo, mas correram na direção certa, que né, se circula o monumento budista, no caso era uma stupa, em sentido horário, né? Então, e ainda por cima, o porco pisou numa lama, assim, numa sujeira no chão, e a sujeira bateu na parede da estupa e tapou um buraco. Deu essa sorte. E daí o porco gerou mérito. Então depois o porco virou praticante. Né? Quem sabe um de nós aí não é esse porco, né? Esse tipo de conexão agora que a gente está fazendo, assim, que na internet, olhando o YouTube, lendo livro, não tem essa mágica aí. Mas se a pessoa vai conhecer os praticantes, conhecer o centro de Dharma, daí ela gera esse tipo de conexão. Pode ser que nessa vida, daqui a 10 anos, ela volte a pensar nisso, ou pode ser que noutra vida floresça isso. Então esse é um dos sentidos que o centro de Dharma recebem visitantes que não são budistas, porque eles pensam, não tem conversão porque a interdependência se forma e ela se estabelece ao longo de muito tempo. Os bodhisattvas têm muito tempo para trabalhar com esses seres, né? Para levar eles até a liberação do samsara. Então as tradições que estão gerando positividade na vida deles nesse momento podem ser muito relevantes para eles e devem ser praticadas como eles não tem nenhum motivo para tirar eles do que eles estão fazendo, né? Então segue fazendo o que tu está fazendo aí bem, que né, a gente acha que se tiver conexão depois mais tarde a gente se encontra. Agora, essa expectativa de ter certeza no Dharma, principalmente de início, você não tem certeza de coisa alguma, né? É raríssimo ter certezas com qualquer coisa. Talvez, né, com a matemática, essas coisas desse tipo, né? Mas aí se você for ver as teorias modernas, assim, a definição de número, ela é difícil de fazer ela sem ser axiomática, e se ela for axiomática, ela não vai produzir, ela não vai ser completa, né? Porque ela não vai ter todos os axiomas provados. Então, é difícil, meu amigo. O intelecto, ele não tem refúgio no intelecto. O intelecto não vai ser suficiente. Se você tem interdependência, o raciocínio, a inteligência é mais ou menos assim. A inteligência não é, né, quando você está
paquerando, você tá flertando com alguém, né? Então, inteligência não é que você dominou o assunto e sabe que ela tá afim de você. O, o- a inteligência social, nesse caso, é perceber que tem uma conexão e fazer essa conexão florescer. Então você faz aquilo acontecer, você, né, o interesse que pode ser que tenha um pouquinho, você não tem certeza, você vai fazendo aquele interesse, né, o seu aumentar e o da outra pessoa também, se é seu interesse se juntar com essa pessoa, você promove isso. Agora, se você desde o início, né, tipo, eu acho que até tá dentro do espectro autista, né, se você quiser ter certeza de que o outro quer você, você vai chegar todo desajeitado, aí você não vai conseguir nada. Então, não é assim que funciona a interdependência, não é assim que funciona a conexão com o refúgio. É um pouco mais inteligente do que processar dados, ou processar preposições, ou chegar a conclusões, tudo isso que se faz na filosofia. Isso daí não é realmente inteligente do ponto de vista da interdependência. A interdependência tem uma coisa assim, nessa situação, essa pessoa com essas características, se deparando com isso, como é que ela pode aproveitar melhor a situação dela, né? Então, esse tipo, isso é inteligência, mais do que chegar a estabelecer a verdade sobre alguma coisa. De outra forma, se alguém convence alguém a ser budista, e daí essa pessoa tá numa enrascada, né? Algumas vezes eu me vi nessa enrascada, porque as pessoas se acharam convencidas por mim. E daí quando vê a pessoa, sei lá, por algum motivo ela não gosta disso, daquilo, as pessoas do centro de Dharma são desagradáveis e chatas. E a culpa é sua, porque você me botou nessa situação e agora eu tenho compromissos. Eu assim, olha, meu amigo, não. Não é bem assim que funciona. Ei, não esquece de se inscrever no meu canal, é importante para mim. Clica na sinetinha para receber a notificação e se quiser se inscreve no meu boletim informativo onde eu informo o que eu ando fazendo, o que eu ando pensando. Também para contribuir de alguma forma com esse canal, esse é o endereço. Eu espero que em breve nós nos vejamos na prática do Dharma. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive o mérito gerado por esta prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, guerra, fome e sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais como o tecido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Nirawe Korajinga Sumpano Neoma Lundi Kwene Cherezi Wante Jinja Soiza Peka Jarpa do Tenjote. Om Sochi Jamia Champene Jirasawa Kuncha Tuzio Zetai Bai Médio no Jutru Piamania Jogi Sasunda do Tenjote. Time Kwene Pema Samba Sasura Gente Seno Pai Garde Wanshi Jugu do Pegu Kose Destintes Zendar Shinju. Jigmetu Jutru Panangue Wancha Tungo do Pateno Muyengue Kumpa Malora Sanelun do Tinleta do Tenjote. Pemeja Sum Pemeri Suji Pemetan Lati Kuzizuruan Pemancha de Droma de Soji no Nibe Melun de Jote. Nenjon Ene Chimpote Paiuri Nebadan de Basi Pechambundan Conseja Sentenjote. Kusun Sanje Guru Rinpoche no do condado de Wachimbo Jabartia com seu tutor da poça só deve sentir de lá do sushi não se lembra de chuva dançam balão de dropa gelo uma rumba zaguru pema cd que loja som de lojas aliança som de papel do jusho som não guarda miral do sungele show